E agora vamos falar sobre o Decreto Estadual de Situação de Emergência por Síndrome Respiratória Aguda Grave. Para dar mais informações sobre esse assunto, eu chamo aqui na tela a repórter Amanda Dutra. Bom dia, Amanda. E explica pra gente por que o estado de Goiás decretou o estado de emergência por Síndrome Respiratória Aguda Grave e o que é essa síndrome. Bom dia, Isabela, professor Diego, e um bom dia para você que nos acompanha aí de casa. Pois é, o governo de Goiás, nesse fim de semana, decretou esse estado de emergência por afirmar, né, que o estado atingiu uma taxa acima do esperado no caso de doenças relacionadas, né, a infecções respiratórias. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que houve um aumento de mais de 30% nos casos de internações nesse ano em comparação ao ano anterior, nesse mesmo período. Mas antes de dar mais informações, eu vou me apresentar a você. Eu sou a Amanda Dutra, uma jovem mulher de pele clara, com cabelos crespos, que hoje estão amarrados em tranças, escuros, e os meus olhos também são escuros. Inclusive, Isa, hoje mais cedo, a subsecretária estadual da Saúde, Flúvia Amorim, falou em coletiva sobre os agravantes dessa crise de emergência em saúde aqui em Goiás e também dos principais fatores que acometem, né, toda essa crise, essa calamidade que tem acontecido. Vamos acompanhar então no VT. O que nos chamou a atenção é que nós estávamos ali ainda no mês de maio, já com quase 6 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo que no ano todo de 2024 a gente teve 7.400 aproximadamente. Então, isso já nos chamou a atenção, já foi um alerta, e geralmente é assim, você tem primeiro aumento de casos leves, depois você tem casos moderados, depois aumenta as internações. Então, esse é o fluxo, e por isso a necessidade dessa decretação de emergência, porque aqui em Goiás a gente sabe que esse período crítico, né, que vai até agosto e setembro devido à baixa umidade relativa do ar, as queimadas, aumento de partículas suspensas no ar e aumenta também a chance de doença respiratória. Quando a gente avalia, né, esse cenário de síndrome respiratória aguda grave, a gente tem em primeiro lugar o principal causador, influenza, aí depois a gente tem os vírus, outros vírus respiratórios como rinovírus e sincicial, que acomete principalmente crianças menores de 2 anos, mas também temos casos de influenza e covid em menores de 2 anos, e a gente tem também, né, aí nos adultos o maior número de óbitos, principalmente os mais velhos, né, acima de 60 anos, e como principais causas, influenza e covid. Amanda, a gente conferiu então aí essa lista, né, feita pela Flúvia Amorim, preocupante das doenças que estão circulando pelo estado, mas eu sei que você preparou, né, uma lista aí de precauções, né, que podem ajudar as pessoas a se cuidar durante esse período. Sim, inclusive, Isabela, a subsecretária Flúvia Amorim também frisou nessa coletiva que a baixa cobertura vacinal é um dos maiores causadores desse decreto de emergência. Então, aí já vai o primeiro alerta e a primeira precaução para não cair nessa estatística de estar com gripe, de estar com algum tipo de síndrome respiratória aguda grave, né? Se vacinar. Estamos no período de campanha de vacinação aqui em Goiás, nas cidades, né? Nos municípios do estado. Então, é muito importante você aí de casa que ainda não se vacinou, procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência, né? E, inclusive, se você é de Goiânia ou região, a UFG está com a sala de vacina lá da Faculdade de Enfermagem aberta, com vacinas gratuitas de influenza, de Covid-19, é só chegar lá em horário comercial e se vacinar, muito simples, levar um documento com foto, não somente nessa sala de vacina, mas nas UBS, nos CAIs, das regiões aqui de Goiânia e região. E também a subsecretária, ela inclusive trouxe um estudo muito interessante que aponta que quando há o alcance em 90% da vacinação de um determinado público, de uma determinada comunidade, há automaticamente uma diminuição em 80% dos casos de infecções respiratórias, frisando então, né, que síndrome aguda respiratória grave é qualquer infecção causada por vírus que ataca as vias respiratórias do organismo. Isso inclui a influenza, né, que é a famosa gripe, a Covid-19, algumas doenças que a Flúvia apontou aí na sonora, no VT. E é isso. Então, outros alertas importantes para você, principalmente que for
para alguma festa, a gente está em época de festa lá em Trindade, por exemplo, né, Romaria do Divino Pai Eterno. Se você é romeiro, se você vai participar das missas, das programações lá de Trindade, muito importante ficar esperto com as aglomerações, se proteger, passar álcool em gel nas mãos. Caso você esteja com algum sintoma gripal, ficar em casa, ficar de repouso, acompanhar a programação de forma remota, pela TV, pela internet, fazer as suas orações em casa. Isso é muito importante. É isso, Isa. Todo cuidado é pouco, né? Exatamente, Amanda. E fica então aí o alerta, né, feito pela Amanda e pela Flúvia, que a síndrome respiratória grave, ela não é só uma doença, pode ser um conjunto de doenças. Pode ser gripe, pode ser Covid. Então, reforçamos a importância da vacinação. Tanto Covid quanto gripe já tem vacina disponível, está disponível aí nos postinhos, pelo SUS, todos têm acesso gratuitamente. Então, para se proteger, vacine-se. Muito obrigada, Amanda. É isso aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau.